Olá, tudo bem? Em Lucas capítulo 2, versículo 11 diz assim: Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Esse anúncio feito pelos anjos aos pastores que guardavam seus rebanhos no campos de Belém foi uma sentença de morte para o menino Jesus. Salvador, Cristo e Senhor eram títulos do imperador romano. Ao atribuir esses títulos a Jesus de Nazaré, o anjo condena Jesus à morte. Jesus apareceu marcado para morrer. O imperador Júlio César foi assassinado no ano de 44 a.C. Seu filho adotivo, Otávio, assumiu o império e promoveu Júlio César à categoria de Deus, ou, na verdade, Deus, com letra minúscula. Diz a história que Otávio Augusto teria visto uma estrela cadente e interpretado dizendo: lá vai Júlio César encontrar o seu lugar entre os deuses. Júlio César então foi divinizado. Depois de vencer Marco Antônio e Cleópatra, Otávio passa a ser chamado Augusto, Otávio Augusto. Com sua vitória, conquista também para si todos esses títulos e prerrogativas que fazem do imperador romano um deus. O imperador romano é considerado escolhido por deuses, Christos em grego. O imperador romano também é chamado de Salvador, Soter em grego. Quando conquistava os povos bárbaros, Roma acreditava levar a sua luz e sua salvação. O imperador romano se tornava o Senhor, Curios ou Kyrios em grego, soberano dos povos. Por esta razão, não se admitia em hipótese alguma que entre os povos dominados e colonizados por Roma houvesse alguém que reivindicasse para si ou alguém a quem fosse atribuído os títulos de Cristo, Senhor e Salvador. O anúncio do primeiro Natal tem uma conotação política explícita. As palavras do anjo sugerem confrontação entre o Império de César e o reino do Cristo que acaba de nascer. O Cristo Jesus é o verdadeiro Cristo, Salvador e Senhor. Jesus é o verdadeiro dono do mundo. Esse confronto político já havia sido anunciado pelos profetas de Israel. Nabucodonosor, rei da Babilônia, sonhou com uma grande estátua de cabeça de ouro, peito de prata, pernas de bronze e pés de barro. Daniel, o profeta hebreu, interpretou o sonho como uma profecia de uma sucessão de reinos. O primeiro reino, a própria Babilônia, com a cabeça de ouro. Depois, outro reino, o peito de prata, a Pérsia. Em seguida, as pernas de bronze, representando a Grécia. E, finalmente, os pés de barro, fazendo referência a Roma. Nos dias do Império Romano, profetizou Daniel, uma pedra seria lançada dos céus, sem auxílio de mãos. Destruiria a estátua e estabeleceria um reino que durará para sempre. A profecia se cumpre com a chegada do reino de Deus. O reino de Deus não apenas destrói e supera todos os reinos que o antecedem, mas também e principalmente inaugura uma nova ordem para a humanidade e em todo o universo. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. O reino de Deus ganha presença na história com o nascimento de Jesus de Nazaré, o menino nascido em Belém de Judeia, a cidade de Davi. Essa é a razão porque o anjo anuncia Jesus como Salvador, Cristo e Senhor. O reino, acima de todos os reinos, havia chegado. Por trás do anúncio de que o legítimo rei dos judeus tinha nascido, isto é, o de que o Messias esperado pelos descendentes de Abraão havia chegado, estava a profecia de Daniel. Deus lançará sua pedra dos céus e todos os reinos do mundo seriam esmagados pelo reino que não tem fim. Roma, que já era barro, seria reduzida a pó. A razão por que o reino de Jesus Cristo prevalecerá sobre todos os reinos, ou seja, é um reino eterno, conforme profetizou Daniel, é que todos os reinos do mundo são constituídos segundo a ordem de Adão. Quem é Adão? É o ser humano que pretende ser Deus. É um ego absoluto que escolhe a si mesmo, inclusive em detrimento de Deus, o Criador dos céus e da terra. Adão é quem diz: o homem é a medida de todas as coisas. Adão
É o ser humano chamado para si e tomando em suas mãos a prerrogativa de construir reinos à sua imagem e à sua semelhança. Adão não apenas multiplica filhos à sua imagem e semelhança, mas também constrói reinos e impérios à sua imagem e semelhança. Reinos e impérios que se impõem pela violência, pela força bruta, pelo domínio tirânico daqueles que detêm nas mãos maior poder concentrado. Por isso, os reinos, segundo a ordem de Adão, são reinos abusadores e vitimadores, promotores de escravidão, reinos que se pretendem absolutos em oposição ao reino de Deus. Mas Jesus de Nazaré traz o reino de Deus, e o reino de Deus é de outra ordem, e o seu rei governa com outras categorias. Jesus Cristo é o Senhor que não escraviza, mas liberta. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso que não tiraniza, mas exerce seu poder para amar. Deus é amor. Jesus é aquele que, embora tendo à disposição todo o poder, mas não faz tudo o que pode, apenas o que deve. Jesus faz tudo o que o amor pode. Por isso é que, em vez de matar, ele escolhe morrer por amor. Jesus é o Deus que nasce criança, o onipotente que se faz menino. Isso gera outra categoria de Deus, de rei, outro tipo de sociedade, outro mundo. Por isso é que Jesus resgata não apenas a nossa humanidade ao nos trazer de volta a possibilidade de sermos humanos, como os humanos devem ser o que Adão deveria ter sido, ser humano à imagem e semelhança de Deus. Jesus também resgata a maneira como escrevemos a história, nossa própria história. Além da história da humanidade, do mundo, Jesus nos oferece outro modo de desenvolver a vida comum, uma vida em comunidade. O reino de Deus é um reino de paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Jesus é rei de outro reino, com outra convocação, não apenas a convocação para ser gente segundo a vontade de Deus, mas também para outro jeito de ser sociedade. Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus Cristo é a superação da humanidade, a qual pretende ocupar o lugar de Deus. Adão escolheu ser um ego absoluto, não rendido a Deus, o Criador. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não pretende autonomia, mas quer ocupar o lugar de Deus. E não quer ocupar o lugar de Deus, perdão. Jesus Cristo é o ser humano que vive em submissão a Deus e é abençoado por Ele. Vive para fazer a vontade do Pai que está nos céus. O reino de César, o imperador romano, se impõe pela força bruta. O reino de Jesus Cristo prevalece pelo poder do amor, cativa pelo tanto que ama. O teólogo irlandês C.S. Lewis disse que o mundo é um território ocupado pelo inimigo. E nesse território, o rei legítimo e verdadeiro desembarcou disfarçado e convoca todos para uma grande campanha de sabotagem. Os reinos estabelecidos pelos Césares são construídos à imagem de Adão, feitos por egos absolutos que pretendem ser deuses, ocupam a terra como os inimigos ocupam um território. Exploração predatória, usurpação de riquezas, apropriação indevida de valores. Nos impérios de César, tudo é mercadoria, incluindo corpos e almas humanas. Mas o rei legítimo, o verdadeiro Senhor, o único Salvador chegou. Chegou disfarçado num pequenininho menino em Belém da Judéia e nos convida a todos para buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nos chama a viver não mais como filhos de Adão, mas como filhos de Deus. Jesus nos convida ao reino onde todos nós somos irmãos e Deus é Pai de todos.